Ele era um milionário. Ela limpava a casa dele havia 2 anos. Quando ele a seguiu depois do trabalho, descobriu um segredo que mudou a vida de todos. Roberto Mendes estava na varanda do seu escritório no segundo andar de sua mansão quando viu Marina chegar pelo portão dos fundos. Eram 7:15 da manhã, como sempre, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Ela trabalhava em sua casa há 2 anos e nunca havia se atrasado nem uma única vez. Isso deveria ser motivo de satisfação para qualquer empregador. No entanto, Roberto sentia um estranho desconforto sempre que observava a rotina quase mecânica da empregada. Marina Silva caminhava pelo jardim com passos firmes, a bolsa preta sempre apertada contra o corpo, os olhos fixos no chão. Ela usava o mesmo tipo de roupa todos os dias. Jeans escuro, uma blusa simples de algodão e tênis brancos que com certeza já tinham visto dias melhores. No entanto, havia algo em sua postura que chamava a atenção dele. Não era a postura curvada de alguém derrotado pela vida. Era reta digna, como se ela carregasse algum propósito interno que a mantinha ereta. Roberto. aos 45 anos havia construído um império imobiliário e encontrado pessoas de todas as classes sociais, dando-lhe experiência suficiente para saber a diferença entre uma dificuldade genuína e um contratempo temporário. Ele conseguia identificar aqueles verdadeiramente quebrados versus aqueles que estavam apenas passando por uma fase difícil. Marina definitivamente não se encaixava no primeiro grupo, mas também não parecia estar em uma luta temporária. Ele desceu as escadas e entrou na cozinha onde Marina já preparava o café da manhã. Como de costume, ela o cumprimentou com um educado e neutro "Bom dia, Sr. Mendes", sem levantar os olhos da frigideira onde cozinhava ovos. Roberto respondeu da mesma forma, mas continuou a observá-la enquanto fingia ler o jornal. Marina trabalhava com uma eficiência silenciosa que era quase inquietante. Ela nunca desperdiçava movimentos, nunca deixava nada pela metade e nunca precisava que alguém repetisse instruções. Em 2 anos, Roberto não conseguia se lembrar de uma única vez em que ela tivesse cometido um erro significativo, quase como se canalizasse toda a sua energia mental para ser perfeita naquele trabalho. "Marina", Roberto disse quando ela colocou o prato na frente dele, "não quer se sentar e tomar um café comigo? Esta mesa é muito grande para apenas uma pessoa." Ela hesitou por uma fração de segundo, como sempre fazia quando ele tentava iniciar uma conversa. "Obrigada, Sr. Mendes, mas preciso terminar de limpar a sala antes das 9h. Era sempre a mesma resposta educada, sempre a mesma barreira invisível entre eles. Roberto não era um homem que desistia facilmente. Ele não havia construído uma fortuna sendo passivo. No entanto, Marina tinha uma maneira de recusar que não deixava espaço para insistência sem parecer insistente ou rude. O resto da manhã seguiu o padrão habitual. Marina limpou meticulosamente cada cômodo, organizando, limpando e aspirando. Roberto tentava trabalhar em seu escritório, mas muitas vezes se via observando pela janela sempre que ela passava pelo jardim. Havia algo nela que o intrigava profundamente, uma história não contada que parecia muito pesada para seus ombros delicados. Por volta das 11h, Roberto estava ao telefone resolvendo um problema com uma construtora quando ouviu um barulho estranho vindo da sala. Ele se desculpou da ligação e foi verificar. Marina estava ajoelhada no chão reorganizando alguns livros que haviam caído da prateleira. Não havia nada de incomum nisso, exceto pela maneira como ela se movia, muito lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço concentrado. "Está tudo bem?", Roberto perguntou. Marina rapidamente levantou a cabeça e ele viu algo que nunca havia notado antes: profundas olheiras escuras sob os olhos, como se ela não dormisse direito há muito tempo. Não era apenas fadiga do trabalho, era algo mais profundo, mais persistente. "Estou bem, senhor. Apenas tropecei", ela respondeu, mas sua voz saiu mais fraca que o normal. Roberto a observou se levantar. Marina segurou-se na borda da mesa por um segundo, antes de se endireitar completamente. Foi um movimento sutil, quase imperceptível, mas ele notou e começou a prestar mais atenção.
Durante o almoço, Roberto notou que Marina mal tocava na comida que preparara para si. Ela comeu algumas garfadas de arroz e um pequeno pedaço de frango, mas passou a maior parte do tempo empurrando a comida no prato. Quando ele ofereceu para ela levar as sobras para casa, ela recusou rapidamente como sempre fazia. "Tenho comida em casa, obrigada." Era mais uma mentira educada. Roberto estava começando a perceber quantas pequenas mentiras sociais Marina contava ao longo do dia, criando uma barreira entre ela e o mundo ao seu redor. Foi durante o lanche que Roberto notou algo que mudou tudo. Marina estava na cozinha preparando café quando pensou que ele não estava olhando. Ela abriu a bolsa preta que sempre carregava e tirou um pequeno frasco de remédio. Roberto não conseguiu distinguir o nome da medicação, mas reconheceu a farmácia no rótulo. Era uma farmácia cara especializada em medicamentos importados e tratamentos específicos. Marina rapidamente tomou 2 comprimidos e guardou o frasco na bolsa. Quando Roberto entrou na cozinha, alguns minutos depois, ela estava normal novamente, como se nada tivesse acontecido. "Marina, você está se sentindo bem. Posso chamar um médico se quiser." "Não precisa, Sr. Mendes, apenas uma leve dor de cabeça." Uma dor de cabeça que exigia medicação cara. Roberto não engoliu a explicação, mas não insistiu. Ainda não. A tarde passou com Roberto prestando muita atenção a cada detalhe do comportamento de Marina. Ela trabalhava incansavelmente, mas ele notou que ela fazia pausas frequentes, sempre discretas, sempre quando pensava que ninguém estava olhando. Ela se apoiava na vassoura por alguns segundos, respirava fundo antes de subir as escadas, ou sentava na beira de uma cama enquanto arrumava os quartos. A 17H Marina guardou os produtos de limpeza no armário do corredor e foi pegar sua bolsa. Como sempre, ela se dirigiu ao escritório de Roberto para se despedir. "Terminei por hoje, Sr. Mendes. Até amanhã." "Marina, espere um momento." Roberto se levantou da sua mesa. "Quero falar com você sobre algo." Ele viu o corpo dela imediatamente tensionar. "Fiz algo errado." "Não, na verdade é o oposto. Você trabalha aqui há 2 anos e nunca tivemos uma conversa séria sobre o seu salário. Quero lhe dar um aumento substancial." Marina piscou claramente surpresa. "Um aumento de 50% sobre o que você ganha agora e quero regularizar completamente sua situação com um contrato formal, plano de saúde, tudo devidamente estabelecido." Roberto esperava ver alegria, ou pelo menos alívio. Em vez disso, viu pânico. Marina empalideceu e começou a balançar a cabeça. "Não posso aceitar, Sr. Mendes." "Por que não? Não mereço tanto assim. O trabalho que faço vale o que já recebo." Era uma resposta ilógica, e Roberto sabia que ela estava mentindo. "Marina, você é a melhor funcionária que já tive. Você merece muito mais do que estou oferecendo." "Não posso aceitar," ela repetiu mais firmemente. "Mas obrigada pela consideração." Roberto observou enquanto ela saía rapidamente da casa. Algo estava profundamente errado. Ninguém recusava um aumento de 50% sem um motivo muito sério, e ele estava determinado a descobrir qual era. Naquela noite, Roberto não conseguia tirar Marina da cabeça. Ele andava pela casa vazia, relembrando cada interação que tiveram nos últimos 2 anos, sua constante recusa em engajar em conversas, sua falta de vontade de aceitar favores e a maneira como ela sempre parecia estar com pressa para ir embora. Na manhã seguinte, Roberto estava na varanda às 7H esperando Marina chegar. Quando ela passou pelo portão, ele prestou atenção especial na maneira como ela andava. Havia uma lentidão sutil em seus movimentos, como se ela estivesse conservando energia. Durante o café da manhã, Roberto tentou uma abordagem diferente. "Marina, você mora longe daqui." "Não muito. Você tem família?" Uma longa pausa antes que ela respondesse: "Eu tenho filhos." Outra pausa ainda mais longa. "Eu tenho uma filha." Esta foi a primeira informação pessoal real que Marina havia compartilhado em 2 anos. Roberto sentiu como se tivesse vencido uma pequena batalha, mas também notou a dor em sua voz quando ela mencionou a filha. "Quantos anos ela tem?" 8 anos. Essa deve ser uma idade adorável. Crianças nessa idade estão sempre cheias de energia." Marina não respondeu.
Ela simplesmente recolheu os pratos e foi para a cozinha. Mas Roberto havia visto lágrimas brotarem em seus olhos antes que ela se virasse. O dia passou com Roberto observando ainda mais de perto. Por volta das 14h, enquanto Marina limpava a sala, algo aconteceu que mudou tudo. Ela estava aspirando quando de repente parou, encostou-se na parede e fechou os olhos. Roberto pensou que ela estava apenas cansada, mas então ele viu suas pernas tremerem. Marina tentou dar mais um passo e simplesmente desabou. O aspirador caiu com um estrondo alto e ela ficou deitada no chão inconsciente. Roberto correu para ajudá-la. Marina estava pálida, sua respiração superficial, seu pulso rápido. Ele a carregou para o sofá e imediatamente chamou os serviços de emergência médica. Não! Marina murmurou quando acordou alguns minutos depois, ainda desorientada. Você não precisa chamar um médico. Marina, você desmaiou. Precisa de atenção médica. Não! Desta vez foi quase um grito. Por favor, não chame um médico. Estou bem. Roberto nunca havia visto tanto desespero nos olhos de alguém. Marina, você claramente não está bem. Quando foi a última vez que você fez uma refeição completa? Eu como? Ela respondeu, mas a mentira era óbvia. Quando foi a última vez que você dormiu uma noite inteira? Marina não respondeu. Marina, o que está acontecendo? Por que você está se matando de trabalhar? Por que você recusa ajuda? Por que você tem tanto medo de médicos? Ela começou a chorar, não um choro delicado, mas soluços profundos de alguém que havia contido a dor por muito tempo. Roberto sentou-se ao lado dela no sofá e pela primeira vez em 2 anos, Marina não se afastou quando ele se aproximou. Eu preciso desse emprego, ela sussurrou entre as lágrimas. Não posso perder esse emprego. Você não vai perder nenhum emprego, mas precisa me dizer o que está acontecendo. Marina olhou para ele com os olhos vermelhos e inchados. Não posso, Sr. Mendes, não posso falar sobre isso. Roberto viu que pressioná-la mais não ajudaria naquele momento. Marina estava claramente em estado de choque emocional. Ele a ajudou a se levantar, insistiu para que ela bebesse água com açúcar e a deixou sair mais cedo. Vá para casa e descanse. Conversaremos melhor amanhã. Marina pegou sua bolsa e se dirigiu à porta, mas desta vez, em vez de simplesmente aceitar, Roberto tomou uma decisão. Ele iria descobrir o que estava acontecendo com Marina Silva e ele iria descobrir hoje. 15 minutos depois que Marina saiu, Roberto estava em seu carro dirigindo na direção que ela havia tomado. Ele se sentiu um pouco culpado por seguir sua funcionária, mas sua preocupação superava o constrangimento. Marina estava claramente em uma situação desesperadora e ele precisava entender o que era antes que pudesse ajudar. Roberto manteve uma distância segura seguindo o ônibus que Marina havia pegado. Ela desceu em um bairro de classe trabalhadora muito diferente da área onde ele morava. Roberto estacionou discretamente e começou a seguir a pé. Marina caminhava rapidamente, mas Roberto notou que ela não estava indo em direção a casas residenciais. Em vez disso, ela estava se dirigindo a um grande edifício branco que Roberto imediatamente reconheceu o Hospital Público Municipal. Roberto sentiu seu estômago apertar quando viu Marina entrar pela porta principal do hospital. 1000 possibilidades passaram por sua mente, todas elas ruins. Marina estava doente. Alguém de sua família estava hospitalizado, e ela nunca havia mencionado. Ele esperou alguns minutos e então entrou no hospital mantendo sua distância. O saguão estava lotado, tornando fácil para ele passar despercebido. Roberto viu Marina se dirigir aos elevadores e apertar o botão para o 4º andar. Roberto conhecia aquele hospital. Ele havia feito doações substanciais ao longo dos anos. Ele sabia exatamente o que havia no 4º andar oncologia pediátrica. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Marina tinha uma filha de 8 anos e ela estava visitando a ala de câncer infantil. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma que fez Roberto se sentir fisicamente mal. O remédio caro, a fadiga extrema, sua recusa a um aumento, o medo de perder o emprego e o desespero, quando ele sugeriu chamar um médico. Marina Silva não estava apenas trabalhando para sobreviver.
Ela estava lutando para salvar a vida de sua própria filha. Roberto encostou-se na parede do hospital, sentindo as pernas fracas. Por 2 anos ele havia convivido diariamente com uma mulher que suportava o pior pesadelo que um pai ou uma mãe pode enfrentar, e ele nunca havia percebido. Enquanto ele se preocupava com contratos imobiliários e problemas de negócios, Marina carregava o peso do mundo sozinha. Ele olhou para o elevador onde Marina havia desaparecido e tomou uma decisão que mudaria a vida de ambos para sempre. Ele iria descobrir exatamente qual era a situação da filha de Marina e iria ajudar quer ela quisesse ou não. Porque algumas coisas na vida são mais importantes do que o orgulho ou os protocolos sociais. Uma criança de 8 anos lutando contra o câncer era definitivamente uma delas. Roberto subiu para o 4º andar do hospital com o coração batendo descompassadamente. O corredor da oncologia pediátrica tinha aquele cheiro característico de desinfetante misturado com algo que ele não conseguiu identificar até perceber que era tristeza. Uma dor cristalizada no ar, nas paredes e nos rostos das pessoas que andavam de um lado para o outro com expressões de quem carrega o peso do mundo. Ele caminhou lentamente pelo corredor, procurando por Marina sem querer parecer suspeito. Famílias sentavam nos bancos do corredor, algumas chorando baixinho, outras simplesmente olhando para o vazio com aquele olhar oco de quem já não tinha mais lágrimas. Roberto nunca havia estado em um lugar que exalava tanto sofrimento concentrado. Foi quando ele virou uma esquina que finalmente a viu. Marina estava sentada em uma cadeira de plástico azul ao lado de uma porta entreaberta. E pela primeira vez em 2 anos, Roberto a viu sorrir de verdade. Não era o sorriso polido e distante que ela usava em sua casa. Era um sorriso genuíno, cheio de amor e ternura enquanto ela falava baixinho com alguém dentro do quarto. "Mamãe trouxe o livro que você pediu." Roberto ouviu Marina dizer, sua voz completamente diferente da que ela usava no trabalho. Era suave e carinhosa, cheia de vida. "Quer que eu leia para você?" Roberto se posicionou discretamente onde podia ver dentro do quarto pela fresta da porta. O que ele viu partiu seu coração em 1000 pedaços. Uma menina pequena e frágil estava deitada em uma cama de hospital conectada a várias máquinas por tubos e fios. Ela não tinha cabelo e sua pele tinha aquela palidez doentia que Roberto havia visto em outros pacientes de quimioterapia. Mas os olhos da criança brilhavam quando ela olhava para Marina, e havia algo neles que Roberto imediatamente reconheceu pura coragem. "Mamãe, você está cansada?" A menina perguntou com uma voz fraca, mas cheia de preocupação. "Seus olhos estão vermelhos de novo." Marina rapidamente passou a mão no rosto tentando esconder. "Não estou cansada, meu amor. Estou ótima. Você sempre diz que está ótima, mas eu sei quando você está triste. É por causa de dinheiro de novo." Roberto viu Marina fechar os olhos por um segundo, claramente lutando para não chorar na frente da filha. "Não se preocupe com essas coisas, Sofia. A mamãe vai resolver tudo." Sofia. A filha de Marina se chamava Sofia, e ela estava claramente em um estágio avançado de algum tipo de câncer. Roberto sentiu uma raiva surda crescendo dentro dele, raiva do universo da injustiça e de si mesmo por não ter percebido o que estava acontecendo bem debaixo de seu nariz antes. "Mamãe," Sofia continuou, "a enfermeira disse que você precisa pagar outra conta hoje. Ela disse que se você não pagar, eles terão que parar o remédio novo." Roberto viu o corpo de Marina enrijecer. "A enfermeira não deveria ter te contado isso, minha princesa. Deixe a mamãe resolver. Mas você já trabalha o dia e a noite toda. Você não tem mais tempo para trabalhar." A pergunta inocente da criança ecoou pelo corredor como um grito de desespero. Roberto finalmente entendeu por que Marina trabalhava como se sua vida dependesse disso. Literalmente dependia. Ela não estava apenas sustentando sua família. Ela estava lutando contra o tempo para salvar a única coisa que importava para ela em todo o mundo. Marina abriu o livro e começou a ler para Sofia, mas Roberto notou suas mãos tremendo levemente. Ele se afastou do quarto e procurou o posto de enfermagem. Ele precisava entender melhor a situação antes de tomar qualquer decisão. "Com licença,
Ele se dirigiu a uma enfermeira de meia-idade que parecia menos ocupada que as outras. Você pode me dar informações sobre uma paciente, Sofia Silva? A enfermeira olhou para ele com desconfiança. O senhor é parente da criança. Roberto hesitou. Mentir em um hospital não parecia certo, mas ele precisava daquela informação. Sou o empregador da mãe dela. Marina trabalha para mim há 2 anos e acabei de descobrir a situação. Quero ajudar, mas preciso entender o quadro completo. A expressão da enfermeira suavizou. Ah, então o senhor é o empregador da Marina. Ela fala do senhor, às vezes diz que é uma boa pessoa. Roberto sentiu uma pontada de culpa. Se Marina o achava uma boa pessoa, era porque ela não sabia que ele nunca havia realmente perguntado sobre a vida dela. A situação de Sofia é complicada. A enfermeira continuou olhando ao redor para se certificar de que ninguém estava ouvindo. Leucemia linfoblástica aguda é um tipo de câncer que responde bem ao tratamento quando diagnosticado cedo, mas o caso dela já estava avançado quando ela chegou aqui. E o prognóstico? Com o tratamento adequado, as chances são boas, 80% de taxa de cura. Mas é um tratamento caro e longo, envolvendo pelo menos 2 anos de quimioterapia intensiva, medicamentos importados e exames constantes. Roberto sentiu um alívio cauteloso. Uma chance de 80% de cura era muito melhor do que ele havia imaginado. E quanto custa esse tratamento? A enfermeira suspirou. Para uma família como a de Marina é impossível. Ela já gastou todas as suas economias, vendeu tudo o que possuía e trabalha dia e noite para pagar o que pode, mas não consegue acompanhar. O que acontece se ela não puder pagar? Fazemos o que podemos com o tratamento básico de saúde pública, mas não é suficiente. Sofia precisa de medicamentos específicos que só conseguimos com pagamento particular. Roberto sentiu seu estômago apertar. E se ela não tomar esses medicamentos? A enfermeira não respondeu, mas a expressão em seu rosto disse tudo. Roberto a agradeceu e se afastou, seu cérebro trabalhando rapidamente. Ele precisava saber exatamente quanto custaria o tratamento completo de Sofia para tomar uma decisão informada sobre como ajudar. Ele discretamente retornou perto do quarto de Sofia e continuou a observar Marina. Ela estava lendo um livro de contos de fadas para a filha, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Sofia ria suavemente, e por alguns momentos ela parecia uma criança normal, não uma paciente de câncer. Mamãe, quando eu sair daqui, podemos ter uma casa só para nós, Sofia perguntou quando Marina terminou a história. Claro, meu amor. Teremos uma casinha só nossa com um jardim onde você poderá plantar flores. E você não terá que trabalhar tanto. Marina hesitou antes de responder. A mamãe vai trabalhar o quanto for preciso para cuidar de você. Mas eu quero que você seja feliz também, mamãe. Você nunca ri. Roberto viu lágrimas escorrerem pelo rosto de Marina. A mamãe é feliz quando está com você, princesa. Não preciso de mais nada. Às 18h. Roberto viu Marina se levantar da cadeira e beijar a testa de Sofia. A mamãe precisa ir agora, meu amor, mas volto cedinho amanhã. Não, você vai dormir em casa hoje à noite? Sofia perguntou esperançosa. Marina hesitou. Sim, vou. Estou indo para casa. Roberto sabia que era uma mentira. Nos últimos 15 minutos ele havia observado Marina conversando com outras mães no corredor. Várias delas tinham cobertores e travesseiros improvisados. Era óbvio que elas estavam dormindo no hospital para ficar perto de seus filhos. Quando Marina saiu do quarto, Roberto a seguiu discretamente. Ela foi até o elevador, mas em vez de descer para o térreo, apertou o botão para o subsolo. Roberto esperou pelo próximo elevador e desceu também. O subsolo do hospital era ainda mais deprimente do que os outros andares. Era onde os serviços gerais, a lavanderia e o necrotério estavam localizados. Roberto caminhou pelos corredores até encontrar uma área de descanso improvisada, onde várias pessoas haviam se acomodado para passar a noite. Havia colchões finos no chão, cobertores velhos e alguns travesseiros. Marina estava em um canto arrumando um cobertor fino sobre um colchão que com certeza já tinha visto dias melhores. Ao lado dela havia uma sacola plástica com algumas roupas e um pacote de biscoitos. Roberto percebeu que era tudo o que Marina tinha no mundo.
Ele observou enquanto Marina pegava um pequeno caderno e uma caneta de sua bolsa. Ela começou a escrever e Roberto pôde ver que eram cálculos. Ela estava calculando quanto precisava pagar no dia seguinte, quanto ainda devia e quanto poderia ganhar trabalhando extra. Foi quando Marina abriu a bolsa para guardar o caderno que Roberto viu algo que o chocou profundamente. Dentro da bolsa, além dos medicamentos caros que ele já havia visto, havia uma pulseira de ouro e um anel que pareciam ser as últimas coisas de valor que Marina possuía. Ela pegou a pulseira e a olhou por um longo tempo. Roberto viu que era uma peça delicada, provavelmente uma lembrança de família ou um presente especial. Marina a acariciou suavemente antes de guardá-la de volta na bolsa. Roberto entendeu o que estava acontecendo. Marina estava se preparando para vender os últimos itens de valor sentimental que possuía para pagar o tratamento de sua filha. Não havia mais nada entre Sofia e a possibilidade de não poder continuar seu tratamento. Ele recuou em silêncio e deixou o hospital, sua cabeça girando. No carro, Roberto sentou por vários minutos tentando processar tudo o que havia visto. Marina Silva não era apenas uma funcionária passando por dificuldades. Ela era uma mãe desesperada, literalmente sacrificando tudo para tentar salvar a vida de sua filha. Por 2 anos, ele havia visto Marina trabalhar com dedicação incansável e nunca havia questionado por que ela parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. Ele nunca havia perguntado por que ela sempre recusava ajuda, nunca aceitava favores, ou por que ela sempre parecia estar com pressa para sair todos os dias. Agora ele sabia. Marina corria para o hospital todos os dias depois do trabalho. Dormia no chão de um subsolo para ficar perto da filha e vendia tudo o que possuía para pagar os medicamentos. Ela trabalhava até o limite da exaustão física para ganhar dinheiro para um tratamento que custava mais do que ela poderia ganhar em anos. Roberto dirigiu para casa em silêncio, mas sua mente não parava de trabalhar. Ele tinha os recursos para resolver o problema de Marina em questão de minutos. O que para ela custava uma fortuna era uma quantia que ele nem sequer sentiria falta. Mas ele sabia que não podia simplesmente aparecer no dia seguinte oferecendo dinheiro. Marina tinha seu orgulho, e esse orgulho era provavelmente uma das poucas coisas que ainda a mantinham de pé. Em casa, Roberto não conseguiu comer nem dormir. Ele andava pela mansão vazia, pensando em Sofia rindo, enquanto a mãe lia histórias em Marina, calculando contas que nunca fechavam, e em outras famílias dormindo no subsolo do hospital, porque não tinham outra opção. Pela primeira vez em sua vida, Roberto Mendes se sentiu verdadeiramente rico e verdadeiramente pobre, ao mesmo tempo rico em dinheiro e recursos, mas pobre em propósito e significado. Por anos, ele havia acumulado riqueza sem saber exatamente por quê. Ele construía empreendimentos, fechava negócios, aumentava seus ativos, mas não conseguia se lembrar da última vez que havia feito algo que realmente importava. Marina estava literalmente lutando pela vida de sua filha todos os dias, enquanto ele estava preocupado com as flutuações do mercado imobiliário. Na manhã seguinte, Roberto esperava Marina chegar quando notou algo que não havia notado antes. Ela carregava uma sacola além de sua bolsa habitual. Quando ela entrou na cozinha, ele viu que a sacola estava cheia de produtos de limpeza que ela havia comprado com seu próprio dinheiro. Marina, por que você comprou produtos de limpeza? Temos de sobra aqui. Os que tínhamos acabaram, Sr. Mendes. Achei melhor reabastecer. Outra mentira. Roberto sabia que a despensa estava cheia de produtos de limpeza. Marina estava gastando seu próprio dinheiro que ela precisava desesperadamente para o tratamento de Sofia para comprar coisas para o * trabalho dele *. Foi nesse momento que Roberto tomou uma decisão. Ele não podia mais fingir que não sabia o que estava acontecendo. Ele não podia continuar a observar Marina se destruir lentamente enquanto ele tinha o poder de mudar tudo. Ele iria confrontar Marina sobre o que havia descoberto e ajudaria quer ela quisesse ou não, porque algumas situações vão além do orgulho pessoal. Sofia precisava viver, e Roberto iria garantir que isso acontecesse.
A questão era como fazer isso sem destruir a dignidade de Marina no processo, porque Roberto estava começando a perceber que para Marina, sua dignidade era a única coisa que lhe restava além de sua filha, e ele também não tiraria isso dela. Roberto esperou até depois do almoço para confrontar Marina. Ele precisava escolher o momento certo quando ela não estivesse no meio de uma tarefa que pudesse usar como desculpa para evitar a conversa. Marina estava organizando a biblioteca quando ele entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Marina, preciso conversar com você. Por favor, sente-se aqui. Ela imediatamente parou o que estava fazendo, aquela tensão familiar tomando conta de seu corpo. Fiz algo errado, Sr. Mendes. Não, Marina, você não fez nada de errado. Na verdade, é o oposto. Asterisk. Eu, Asterisk, fiz algo errado. Marina sentou-se na beira do sofá, claramente desconfortável. Roberto podia ver que ela estava se preparando mentalmente para uma repreensão ou até mesmo uma demissão. Ontem, depois que você desmaiou, eu fiquei muito preocupado. Quando você saiu, decidi segui-la. Eu sei sobre Sofia. O rosto de Marina ficou branco como papel. Você me seguiu. As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Roberto viu o exato momento em que Marina percebeu que seu mundo de segredos cuidadosamente construído havia desmoronado. Ela começou a tremer, suas mãos apertando a borda do sofá até seus nós dos dedos ficarem brancos. Eu posso explicar, ela sussurrou. Marina, você não precisa explicar nada. Sou eu quem precisa pedir desculpas. Por 2 anos você trabalhou aqui carregando o maior fardo que uma mãe pode carregar e eu nunca perguntei, nunca me importei em saber se você estava bem. Marina começou a chorar. Não era o choro contido que Roberto havia visto antes. Era um choro de alívio e desespero ao mesmo tempo, como se ela tivesse contido as lágrimas por tanto tempo que não conseguia mais controlá-las. Sr. Mendes, por favor, não me demita. Eu sei que deveria ter contado sobre Sofia, mas tive medo de que o senhor pensasse que eu não seria capaz de trabalhar direito ou que faltaria demais ou... Marina, pare. Respire. Roberto se levantou e foi até a cozinha buscar um copo de água para ela. Quando ele retornou, Marina estava com o rosto entre as mãos chorando, como se o mundo estivesse acabando. Beba isso e ouça com atenção, Roberto disse sentando-se ao lado dela no sofá. Você nunca será demitida, Marina. Não importa o que aconteça com Sofia. Não importa quantos dias você precise faltar, nada disso importa. Seu emprego está garantido. Marina levantou seus olhos vermelhos e inchados. Mas eu menti para o senhor por 2 anos. Menti todos os dias. Você não mentiu, Marina. Você protegeu sua família. Há uma enorme diferença. Roberto respirou fundo antes de continuar. Agora me conte tudo. Quando Sofia ficou doente, como você descobriu, há quanto tempo ela está fazendo esse tratamento? Marina secou o rosto com as costas da mão e começou a falar. A história saiu em pedaços entre soluços e pausas para controlar as emoções. Sofia havia começado a ficar doente há 2 anos e meio. No início, eram apenas episódios de fadiga e febre que Marina pensava serem resfriados normais. Mas quando Sofia começou a ter hematomas inexplicáveis e perdeu muito peso em pouco tempo, Marina a levou ao médico. O diagnóstico foi um choque leucemia linfoblástica aguda em estágio já avançado. Sofia precisaria de quimioterapia imediata e agressiva, medicamentos caros e hospitalizações constantes. O médico foi direto: com tratamento adequado, as chances de cura eram boas. Sem tratamento, Sofia teria no máximo alguns meses. Eu trabalhava em uma loja naquela época. Marina continuou, sua voz rouca de tanto chorar. Eu ganhava pouco. Não tinha plano de saúde nem economias. Quando vi o quanto o tratamento custava, percebi que precisaria de muito mais dinheiro. E foi quando você veio trabalhar aqui. Sim. Eu sabia que as empregadas domésticas em casas de pessoas ricas ganhavam melhor. Pensei que se trabalhasse muito, nunca faltasse um dia, fizesse tudo perfeitamente. Talvez conseguisse o dinheiro que Sofia precisava.
Roberto sentiu uma dor física no peito. Marina, por que você nunca me contou? Eu poderia ter ajudado desde o início. Porque eu tinha medo? Ela respondeu simplesmente. Medo que o Senhor sentisse pena de mim. Medo que o Senhor pensasse que eu estava tentando conseguir dinheiro fácil. Medo que o Senhor me tratasse de forma diferente. Eu queria ganhar o dinheiro trabalhando, não mendigando. Isso não seria mendigar, Marina. Seria ajuda. Para mim, a diferença para o Senhor, não. Roberto entendeu. Para Marina, aceitar ajuda era admitir que havia falhado como mãe, que não conseguia cuidar da própria filha. Era uma questão de dignidade que ia muito além do simples orgulho. E agora? Como está a situação financeira? Marina hesitou antes de responder. Difícil, muito difícil. Consegui pagar os primeiros meses de tratamento vendendo tudo o que tinha, móveis, roupas, tudo. Mas o dinheiro acabou e o tratamento ainda tem mais um ano pela frente. Quanto você precisa por mês? R$ 8.000 entre medicamentos, exames e consultas com especialistas. Roberto rapidamente fez as contas. R$ 8.000 por mês durante um ano eram R$ 96.000. Para ele era o que gastava em um fim de semana em um resort. Para Marina era impossível. Marina, eu vou pagar o tratamento da Sofia. Não. A resposta foi imediata e firme. Não aceito. Por que não? Porque não é sua obrigação. Sofia é minha filha, minha responsabilidade. Sou eu quem tem que dar um jeito. E se você não conseguir dar um jeito, o que acontece com a Sofia? Marina não respondeu, mas as lágrimas que escorriam novamente pelo seu rosto diziam tudo. Marina, me escute. Eu tenho dinheiro suficiente para pagar este tratamento sem nem perceber. Para mim é como comprar um carro. Para você é a vida da sua filha. Não faz o menor sentido deixar Sofia morrer por causa de orgulho. Não é orgulho, Marina gritou, levantando-se do sofá. Não é orgulho, é dignidade. É saber que eu sou capaz de cuidar da minha própria filha sem depender da caridade dos outros. Roberto também se levantou. Então me diga uma coisa, Marina. Se a situação fosse inversa, se eu tivesse um filho doente e sem dinheiro para o tratamento, e você pudesse ajudar, você deixaria meu filho morrer para preservar a minha dignidade? Marina abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Roberto viu que a havia atingido em cheio. Sua filha não pode pagar o preço da sua dignidade, Marina. Ela não escolheu ficar doente, não escolheu nascer pobre, não escolheu ter uma mãe que prefere vê-la morrer a aceitar ajuda. Não fale assim. Marina estava chorando novamente. Não diga que prefiro ver minha filha morrer. Eu faria qualquer coisa por ela. Então aceite minha ajuda. Não consigo viver sabendo que devo a vida da minha filha a outra pessoa. Roberto pausou por um momento observando Marina. Ela estava desesperada, dividida entre o amor pela filha e a necessidade de manter sua dignidade intacta. Ele precisava encontrar uma maneira de ajudar que ela pudesse aceitar. Marina, posso te contar algo sobre mim? Ela assentiu, ainda soluçando. Roberto sentou-se novamente e, desta vez, Marina também se sentou. Eu fui pai uma vez, Marina. Ela olhou para ele surpresa. Em 2 anos trabalhando para ele, Roberto nunca havia mencionado família. Eu tive um filho, Henrique. Ele morreu quando tinha 6 anos. Marina cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados. Era leucemia também, o mesmo tipo que Sofia tem. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de dor compartilhada. Você sabe a ironia. Henrique morreu tendo acesso aos melhores tratamentos do mundo. E Sofia poderia morrer por falta de acesso a um tratamento básico. Marina estava chorando silenciosamente. Quando Henrique morreu, pensei que minha vida tinha acabado. Parei de me importar com qualquer coisa. Continuei trabalhando por inércia, acumulando dinheiro sem saber por quê. Até ontem pensei que nada mais importava. Roberto olhou diretamente nos olhos de Marina. Ontem, quando vi Sofia no hospital, quando vi você lutando sozinha, percebi que talvez minha vida ainda pudesse ter um propósito. Talvez eu pudesse ajudar uma criança a vencer a doença que meu filho não conseguiu. Marina chorava tanto que mal conseguia falar. Senhor Roberto.
Marina, não é caridade, não é pena. É uma chance de fazer algo que realmente importa pela primeira vez em anos. Você me deixaria ajudar? Marina permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Roberto podia ver a batalha interna que se travava nela. Se eu aceitar, ela finalmente disse, como poderei pagar o senhor de volta? Você não vai me pagar de volta. Isso não é um empréstimo. Então, como poderei viver sabendo que devo tudo ao Senhor? Roberto pensou por um momento antes de responder. Marina, você trabalha aqui há 2 anos dando o seu melhor todos os dias. Você é honesta, dedicada, confiável. Nunca pegou 1 centavo que não fosse seu, nunca quebrou nada por descuido, nunca faltou ao trabalho sem motivo. Você acha que isso não vale nada. Mas esse é o meu trabalho. Sim, e você faz o seu trabalho melhor do que qualquer um que já trabalhou para mim. Você acha que eu não percebi que você compra produtos de limpeza com seu próprio dinheiro quando acha que precisa? Você acha que eu não vi que você sempre fica até tarde, sempre que há algo especial para fazer? Você acha que eu não percebi que você nunca pediu um favor ou um dia de folga? Marina olhou para ele com surpresa. Marina, por 2 anos você foi muito mais do que uma funcionária. Você cuidou da minha casa como se fosse sua. Você me fez companhia sem que eu percebesse que estava sozinho. Você trouxe vida para um lugar que estava morto. Isso vale muito mais do que dinheiro. Mas ainda assim, ainda não é nada. Se você não aceitar minha ajuda, eu ficarei ofendido, porque significa que você não me considera amigo o suficiente para me deixar ajudar quando você mais precisa. Marina riu entre as lágrimas. Isso é chantagem emocional. Sim, é. E está funcionando. Ela ficou em silêncio por mais alguns minutos, claramente lutando consigo mesma. Finalmente ela levantou os olhos e olhou para Roberto. Se eu aceitar, ela finalmente disse, como poderei pagar o senhor de volta? Vá em frente. Primeiro quero continuar trabalhando aqui normalmente. Não quero ser tratada de forma diferente, combinado. Segundo, quando Sofia ficar boa, quero encontrar uma maneira de retribuir. Não sei como ainda, mas quero retribuir. Marina, não discuta. Essa é a minha condição. Roberto sorriu. Certo, eu concordo. E terceiro, ninguém mais pode saber. Nem Sofia pode saber que o senhor está pagando pelo tratamento dela. Ela tem que acreditar que a mãe dela conseguiu resolver sozinha. Por quê? Porque não quero que minha filha cresça pensando que precisamos da caridade de outras pessoas para sobreviver. Quero que ela acredite que a mãe dela foi forte o suficiente para cuidar dela. Roberto entendeu. Marina estava protegendo não apenas sua própria dignidade, mas também a autoestima de sua filha. Combinado. Mas então, como vamos explicar para Sofia quando o tratamento continuar normalmente? Marina pensou por um momento. Vou dizer que consegui um emprego melhor, que o senhor me deu um grande aumento. Tecnicamente, isso não é uma mentira. Você terá um aumento de 8.000 reais por mês. Marina sorriu pela primeira vez desde que a conversa começou. Obrigada, Roberto. Obrigada por tudo. Não me agradeça ainda. Agradeça quando Sofia estiver curada e brincando no jardim. Marina se levantou e, para a surpresa de Roberto, o abraçou. Foi um abraço de gratidão, alívio e esperança renovada. Posso lhe pedir mais uma coisa? Ela perguntou quando eles se separaram. Claro. Gostaria de conhecer Sofia pessoalmente. Roberto sentiu seu coração disparar. Você me deixaria? Acho que ela gostaria de conhecer meu chefe, especialmente se ele for tão legal quanto ela imagina. Roberto sorriu. Seria uma honra conhecer Sofia. E pela primeira vez em anos, Roberto Mendes se sentiu verdadeiramente rico. Rico em propósito, rico em esperança, rico em uma nova família que havia encontrado quando menos esperava. Na manhã seguinte, Roberto acordou com uma sensação que não experimentava há anos, uma antecipação genuína. Pela primeira vez desde a morte de Henrique, ele tinha algo realmente importante para fazer. Ele havia combinado com Marina de acompanhá-la ao hospital naquela tarde para conhecer Sofia e conversar com os médicos sobre o tratamento. Marina chegou na hora de sempre, mas havia algo diferente nela.
Não era apenas o alívio de não ter mais que carregar o peso sozinha. Era como se ela tivesse recuperado uma parte de si mesma que estava perdida há muito tempo. Ela sorriu ao cumprimentá-lo, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. "Bom dia, Roberto", ela disse, e foi a primeira vez que ela o chamou pelo primeiro nome, sem o senhor. "Bom dia, Marina. Como você está se sentindo hoje?" "Nervosa", ela admitiu. "Sofia ficará muito curiosa sobre o senhor. Ela nunca conheceu ninguém do meu trabalho." Roberto também estava nervoso, mas por razões diferentes. Ele não tinha certeza se conseguiria olhar para uma criança com leucemia sem pensar em Henrique. Ele não tinha certeza se conseguiria controlar suas emoções para ser útil, em vez de apenas mais uma pessoa triste no hospital. Durante a manhã, Roberto teve dificuldade em se concentrar no trabalho. Ele ficava pensando no que diria a Sofia, como se apresentaria se ela gostaria dele. Marina pareceu perceber sua ansiedade, pois durante o almoço ela sentou à mesa com ele pela primeira vez. "Posso lhe dar um conselho sobre Sofia?" ela perguntou. "Por favor." Ela é muito esperta para a idade. Ela percebe quando os adultos estão fingindo que está tudo bem. É melhor ser honesto com ela, mas sem ser dramático. Roberto assentiu. O que ela sabe sobre a situação? Ela sabe que está doente, sabe que precisa de medicamentos caros, sabe que trabalho duro para pagá-los. Mas ela não sabe que eu estava quase sem conseguir continuar o tratamento. "E o que você vai dizer sobre mim?" Marina sorriu. "Que o senhor é meu chefe, mas também meu amigo. Que o senhor quis conhecê-la porque ouviu dizer que ela é especial. Isso não é uma mentira." Às 15h. Roberto e Marina chegaram juntos ao hospital. Roberto havia insistido em dirigir e desta vez Marina não recusou. Durante o caminho ela lhe contou mais sobre Sofia, como ela amava desenhar, como era corajosa durante os procedimentos médicos, como sempre se preocupava mais com Marina do que consigo mesma. Quando chegaram ao quarto andar, Roberto sentiu o cheiro familiar de desinfetante e aquela atmosfera pesada que todos os hospitais têm. Mas desta vez era diferente. Ele não estava ali como visitante de alguém que estava morrendo. Ele estava ali como alguém que ia ajudar uma criança a viver. "Sofia, eu trouxe uma surpresa para você", Marina disse enquanto entravam no quarto. Roberto viu Sofia pela segunda vez, mas agora ela estava acordada e alerta. Era impossível não notar o quão frágil ela parecia na cama do hospital, mas seus olhos brilhavam com inteligência e curiosidade. Quando ela viu Roberto, sorriu imediatamente. "Você é o Roberto da mamãe do trabalho", ela disse, sua voz fraca, mas animada. "A mamãe fala do senhor às vezes." "E você é a Sofia que a mamãe fala o tempo todo", Roberto respondeu, aproximando-se da cama. "Ela disse que você é a menina mais corajosa que ela conhece." Sofia riu. "A mamãe exagera. Eu não sou tão corajosa assim. Às vezes eu choro quando fazem exames." "Chorar não significa que você não é corajosa, Sofia. Significa que você é humana. Pessoas corajosas também choram." Sofia o estudou com atenção. "O senhor já chorou, Roberto?" A pergunta pegou Roberto de surpresa com sua simplicidade e honestidade. "Muitas vezes." "Por quê?" Roberto olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente. "Porque perdi alguém muito especial para mim, alguém que amava muito." "Quem?" "Meu filho. O nome dele era Henrique." Sofia ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "Ele morreu." "Do que ele morreu?" "Da mesma doença que você tem." Sofia assentiu com a seriedade de uma criança que convive diariamente com a realidade da morte. "Deve ter sido muito triste." "Foi a coisa mais triste que já me aconteceu." "E é por isso que o senhor quis me conhecer, porque eu o lembro dele." Roberto sentiu sua garganta apertar. "Não, Sofia. Eu quis te conhecer porque sua mamãe fala de você com tanto amor que fiquei curioso para conhecer essa menina especial." Sofia sorriu. "A mamãe realmente me ama muito. Ela trabalha muito para cuidar de mim. E você a ama muito também, não ama?" "Eu amo. Às vezes eu fico triste porque ela parece cansada, mas ela sempre diz que está bem." Marina, que estava ouvindo em silêncio, se aproximou da cama.
E agora a mamãe vai ficar menos cansada, meu amor. O Roberto me deu um aumento no trabalho. Sério? Sofia olhou para Roberto com admiração. O senhor é muito legal. A mamãe merece ganhar mais dinheiro porque ela trabalha muito bem. Concordo plenamente, Roberto disse. Sua mamãe é a melhor funcionária que já tive. Sofia bateu palmas animadamente. Agora a mamãe vai poder comprar comida gostosa de novo e talvez a gente possa alugar uma casa só para nós quando eu sair daqui. Roberto sentiu seu coração apertar. Sofia estava feliz com a perspectiva de coisas tão simples, comida adequada e um lar próprio, coisas que ele dava por garantidas, mas que para ela e Marina eram sonhos distantes. Sofia, Roberto disse, posso lhe perguntar algo? Claro. O que você mais quer fazer quando ficar boa? Sofia pensou por um momento. Quero plantar flores. A mamãe prometeu que quando eu sair daqui, teremos um pequeno jardim onde poderei plantar margaridas. Elas são minhas flores favoritas. Por que margaridas? Porque elas são simples, mas bonitas como a mamãe. Roberto olhou para Marina e viu lágrimas em seus olhos. Era impossível não se emocionar com a pureza e o amor que aquela criança demonstrava. Uma enfermeira entrou no quarto para verificar os equipamentos de Sofia. Roberto aproveitou a oportunidade para puxar Marina para o corredor. Marina, preciso conversar com os médicos sobre o tratamento. Quero entender exatamente o que Sofia precisa. Você tem certeza? Tenho. Quero garantir que ela tenha acesso aos melhores tratamentos disponíveis. Eles foram ao consultório do Dr. Ferreira, o oncologista responsável pelo caso de Sofia. O médico, um homem na casa dos 50 anos, com uma expressão séria mas gentil, recebeu Roberto com curiosidade. Sr. Mendes, Marina me disse que o senhor quer ajudar com o tratamento de Sofia. Isso é muito generoso da sua parte. Doutor, quero que o senhor explique exatamente o que Sofia precisa sem omitir nada. Qual é o melhor tratamento possível para o caso dela? Dr. Ferreira abriu o prontuário de Sofia e começou a explicar. O protocolo atual estava funcionando, mas havia tratamentos mais avançados disponíveis, medicamentos mais modernos com menos efeitos colaterais, exames mais precisos e monitoramento mais frequente. Com o tratamento Premium, o médico explicou as chances de cura subiriam de 80% para 95%. E Sofia teria uma qualidade de vida muito melhor durante o processo. Quanto custa esse tratamento Premium? Aproximadamente R$15.000 por mês durante 18 meses. Roberto rapidamente fez as contas, R$270.000. Para ele, ainda era uma soma absolutamente gerenciável. Doutor, de agora em diante, Sofia receberá o tratamento Premium. Quero que o senhor faça tudo o que for possível e necessário. Dr. Ferreira sorriu. Sr. Mendes, isso fará uma enorme diferença na recuperação dela. E quanto ao conforto, ela pode ter um quarto particular, atendimento personalizado. Sim, podemos providenciar isso também. Roberto olhou para Marina, que estava claramente emocionada. Marina, você concorda? Ela assentiu sem conseguir falar. Quando eles retornaram ao quarto de Sofia, ela estava desenhando em um caderno que uma das enfermeiras havia lhe dado. Era um desenho simples de uma pequena casa com um jardim cheio de flores. Sofia, posso ver o seu desenho? Roberto perguntou. Pode. É a casa que a mamãe e eu teremos quando eu ficar bem. Roberto observou o desenho com atenção. Havia 3 figuras na frente da casa, 2 maiores e uma menor. Quem são essas pessoas? Eu, a mamãe e... Sofia hesitou olhando para Roberto timidamente. E posso desenhar o senhor também como um amigo da família. Roberto sentiu uma emoção que não conseguia descrever. Claro que pode, Sofia. Sofia pegou o lápis e começou a desenhar uma terceira figura adulta no jardim. Pronto, agora somos uma família completa. Marina começou a chorar em silêncio. Roberto também sentiu lágrimas nos olhos. Sofia, ele disse, posso lhe contar um segredo? Pode. Por muito tempo me senti sozinho. Não tinha família, ninguém especial na minha vida. Conhecer você e sua mamãe me fez sentir menos sozinho. O senhor quer fazer parte da nossa família? Sofia perguntou com a simplicidade que só as crianças têm.
Roberto olhou para Marina, que sorriu entre as lágrimas, e ela assentiu. Eu adoraria fazer parte da sua família, Sofia. Então, está decidido, Sofia declarou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Agora o Senhor é nosso amigo especial e quando eu sair daqui, o Senhor nos visitará em nossa nova casa. Roberto prometeu que sim, sabendo que estava fazendo muito mais do que uma promessa casual. Ele estava se comprometendo com uma nova vida, uma nova família, um novo propósito. Quando saíram do hospital naquela tarde, Roberto sentiu-se transformado. Sofia o havia aceitado em sua vida com a mesma facilidade com que respirava. Não havia julgamentos, expectativas complicadas ou protocolos sociais. Apenas a pura aceitação de uma criança que via bondade e oferecia amor em troca. Roberto, Marina disse no carro, obrigada por fazer Sofia tão feliz hoje. Marina, sou eu quem tem que agradecer. Faz anos que não me sinto verdadeiramente útil. Sofia gostou muito do Senhor. Acho que ela sentia falta de uma figura paterna. Roberto sentiu seu coração apertar. E eu sentia falta de ser pai novamente. Eles dirigiram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marina. Roberto disse finalmente, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Claro. O pai de Sofia, onde ele está? Marina suspirou. Ele foi embora quando descobriu que ela estava doente. Ele disse que não havia se inscrito para cuidar de uma criança deficiente. Roberto sentiu raiva instantânea. Que tipo de homem abandona o próprio filho doente? O tipo que nunca deveria ter sido pai. Marina respondeu simplesmente. Mas no fim, foi melhor assim. Sofia não precisa de um pai que não a ame incondicionalmente. Ela merece alguém que a apoie, não importa o que aconteça. Ela merece, e agora ela tem. Ela tem a mim e ela tem a você. Roberto sorriu. Somos uma família estranha, não somos. A melhor família que eu poderia imaginar, Marina respondeu. Naquela noite, Roberto jantou sozinho em casa, mas não se sentiu solitário. Pela primeira vez em anos, ele tinha algo realmente importante esperando por ele no dia seguinte. Ele tinha uma criança lutando contra o câncer que confiava nele, uma mulher corajosa que precisava de seu apoio e um propósito que dava sentido a toda a riqueza que ele havia acumulado. Ele pensou em Henrique e sentiu pela primeira vez desde a morte de seu filho que estava honrando sua memória de uma forma significativa. Ele não pôde salvar Henrique, mas poderia ajudar a salvar Sofia e talvez no processo pudesse salvar a si mesmo também. 6 meses depois, Roberto estava no corredor do hospital segurando um buquê de margaridas brancas quando o Dr. Ferreira saiu de seu consultório com o maior sorriso que Roberto já tinha visto no rosto do médico. Roberto, Marina, Dr. Ferreira disse, sua voz embargada pela emoção. Tenho notícias maravilhosas. Os últimos exames de Sofia mostram remissão completa. Não há mais nenhum sinal de leucemia. Marina desabou na cadeira mais próxima, soluçando de alívio. Roberto sentiu suas pernas tremerem e teve que se apoiar na parede. Após 6 meses acompanhando cada exame, cada sessão de quimioterapia, cada momento de ansiedade, eles finalmente haviam chegado ao dia que todos esperavam, mas que ninguém ousava garantir. Ela está curada, Marina perguntou entre lágrimas. O termo que usamos é remissão completa. Sofia precisará de acompanhamento regular pelos próximos 5 anos, mas sim, ela está livre do câncer e pode ir para casa, viver uma vida de criança normal. Roberto abraçou Marina, ambos chorando de felicidade. Ao longo de 6 meses, eles se tornaram uma família no verdadeiro sentido da palavra. Roberto visitava Sofia no hospital 3 vezes por semana, trazendo livros, jogos e desenhos para colorir. Marina continuou trabalhando em sua casa, mas agora o relacionamento deles era completamente diferente. Ela era mais do que uma funcionária, ela era uma amiga, uma confidente, quase uma irmã. Podemos dar a notícia a Sofia, Roberto? Marina perguntou. Claro, ela está ansiosa pelos resultados. Quando entraram no quarto, Sofia estava sentada na cama brincando com um quebra-cabeça que Roberto havia trazido na semana anterior. Nos últimos meses, ela havia recuperado peso seu.
Cabelo estava crescendo novamente e havia uma cor saudável em seu rosto. Mas o que mais chamava a atenção era o brilho em seus olhos. Não mais a coragem desesperada de alguém lutando pela vida, mas a alegria natural de uma criança de 9 anos. Sofia, Dr. Ferreira disse sentando-se na beira da cama. Lembra que conversamos sobre os exames de hoje? Lembro. E então, doutor, posso ir para casa? Sim, princesa, você pode. Você venceu. Não há mais doença em seu corpo. Sofia olhou para a mãe, depois para Roberto e depois de volta para o médico. Sério, posso ir embora para sempre. Para sempre. Sofia começou a chorar, mas eram lágrimas de pura alegria. Roberto se aproximou da cama e lhe entregou o buquê de margaridas. Estas são para o jardim da nossa nova casa, ele disse. Nossa nova casa. Sofia parecia confusa. Marina e Roberto trocaram um olhar. Nos últimos meses, eles haviam conversado muito sobre o futuro. Roberto havia feito uma proposta que Marina ainda estava considerando. Sofia, Marina disse sentando-se na cama ao lado da filha. O Roberto tem uma surpresa para nós. Roberto respirou fundo. Ele havia ensaiado este momento por semanas, mas ainda estava nervoso. Sofia, você lembra do desenho que você fez da nossa família? Lembro. Ele está na parede do meu quarto aqui no hospital. Bem, eu estava pensando, e se a gente tornasse aquele desenho uma realidade? Sofia franziu a testa sem entender completamente. Sofia, Roberto continuou. Eu comprei uma casinha com um grande jardim perfeita para plantar margaridas. E eu gostaria de convidar você e sua mamãe para morarem lá comigo. Sofia olhou para Marina, depois para Roberto, tentando processar a informação. Como uma família de verdade. Como uma família de verdade. E eu vou poder plantar quantas flores eu quiser. Roberto riu. Quantas você quiser. Faremos o jardim mais bonito da cidade. Sofia virou-se para Marina. Mamãe, podemos. Marina hesitou. Por semanas, ela e Roberto haviam discutido essa possibilidade. Ele havia sido claro que não era apenas generosidade. Durante os 6 meses que passou com elas, ele havia se apaixonado não apenas por Sofia, mas por Marina também. Ele havia encontrado nelas a família que nunca pensou que teria novamente. Marina, Roberto disse suavemente, posso dizer algo? Ela assentiu. Roberto ajoelhou-se ao lado de sua cadeira, tirando uma pequena caixa do bolso. Marina Silva, você se casa comigo. Marina olhou para a caixa, depois para Roberto, seus olhos arregalados de surpresa. Roberto, sei que pode parecer rápido, mas sinto como se já estivéssemos casados há muito tempo. Você e Sofia são minha família. Quero que seja oficial. Marina abriu a caixa e viu um anel simples, mas elegante, com uma pedra pequena, mas brilhante. Não é muito grande, Roberto disse nervosamente. Pensei que você preferiria algo discreto. Marina começou a chorar. Roberto é perfeito, é lindo. Isso é um sim, é um sim. Roberto colocou o anel em seu dedo e a beijou pela primeira vez. Foi um beijo suave, cheio de amor e promessas do futuro. Sofia, Marina gritou. Venha aqui, temos novidades. Sofia apareceu correndo. O que é? O Roberto pediu a mamãe em casamento. Sofia pulou de alegria. Eba, agora seremos uma família para sempre. Posso ser da minha de honra. Claro que pode, Roberto disse levantando Sofia em seus braços. A propósito, tenho uma ideia de onde fazer o casamento. Onde? Marina perguntou. No hospital, na capela do hospital, onde realmente nos conhecemos. Marina sorriu entre as lágrimas. Isso seria perfeito. Um mês depois, Roberto e Marina se casaram em uma cerimônia simples na capela do hospital municipal. Sofia foi a daminha de honra usando um vestido rosa e carregando um buquê de margaridas do seu próprio jardim. Dr. Ferreira estava na primeira fila junto com várias enfermeiras que haviam cuidado de Sofia durante seu tratamento. As famílias assistidas pelo Instituto também foram convidadas, transformando a cerimônia em uma celebração da vida, esperança e segundas chances.
Durante seus votos, Roberto falou sobre encontrar o amor onde menos esperava, sobre como às vezes as maiores tragédias podem levar às maiores bênçãos. Marina falou sobre coragem, sobre acreditar em milagres, sobre como o amor pode superar qualquer obstáculo. E Sofia, quando foi a sua vez de falar, simplesmente disse: "Agora somos uma família de verdade e vamos ajudar outras famílias também. Este é o final feliz mais bonito que eu poderia imaginar." Após a cerimônia, os três foram para casa. A casa deles, o jardim deles, a nova vida deles juntos. Roberto observou Marina e Sofia brincando entre as flores que haviam plantado juntas e soube que havia encontrado algo muito mais valioso do que todo o dinheiro do mundo. Ele havia encontrado sua família. Ele havia encontrado seu propósito. Ele havia encontrado sua segunda chance de ser verdadeiramente feliz. E nas margaridas que balançavam suavemente ao vento do fim da tarde, Roberto quase podia ouvir a voz de Henrique sussurrando que ele estava orgulhoso, que estava em paz e que a vida, afinal, sempre encontra um jeito de permanecer bonita. Fim da história. Música: